Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 25, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Trechinho curto que termina dizendo assim, sobre Herodes, né? Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Veja, pode até parecer aqui que Herodes, ele queria ver Jesus, né, e se submeter ao senhorio de Jesus. Não, exatamente não. Aqui Herodes é uma amostra para nós, né? Ele é um exemplo, a gente poderia dizer assim, né, do jeito errado de se querer ver Jesus. Porque Herodes queria ver Jesus, né, e ele procurava ver Jesus por vários motivos. Eu aqui poderia trazer alguns motivos. Primeiro motivo de Herodes, curiosidade. Esse é um grande motivo, um primeiro motivo aqui, que Herodes, vendo tudo que Jesus estava realizando, Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, Jesus tinha curado o leproso, cego, paralítico, estava anunciando em toda a Judéia, na Galileia, realizando muitas curas, prodígios, tocando em gente impura. Então isso fez um rebuliço, e Herodes, por causa disso tudo, né? E ouvindo a opinião, uns dizem que é Elias que voltou, outro que é João Batista, porque os poderes miraculosos estavam acontecendo ali, Herodes procurava ver Jesus. Então, primeiro motivo que ele procurava ver Jesus, curiosidade. Curiosidade. E esse é um motivo que a gente não deve, né? Quantas pessoas às vezes vai nos encontros, em certas situações, por curiosidade. Não, eu vou ver, o pessoal está falando tão bem, eu vou lá para também, estou curioso para ver o que é que acontece lá. Esse é um motivo que não deveria ser, né? Nós devemos buscar a Deus por ser Deus, não por curiosidade. Herodes tinha curiosidade. Quantas vezes nós somos curiosos a respeito das coisas, né? Segundo motivo, porque Herodes queria ver Jesus. Herodes queria ver Jesus realizar algum daqueles milagres diante dele ali. Então, o segundo modo também que a gente não deve buscar a Deus é buscar a Deus por causa dos milagres. Não, nós precisamos buscar o Deus dos milagres. Assim como nós devemos buscar o Deus das consolações. E agora dizendo aqui para aqueles, né, que basearam a sua fé em consolações, em sentimentos. Meu irmão, minha irmã, e o dia que você não sentir nada? E o dia que nós não sentirmos nada? Porque chegará o dia da noite escura dos sentidos, chegará o dia que Deus nos tirará as consolações. Santo Inácio de Loyola, nas suas regras de discernimento dos seus exercícios espirituais, ele ensina isso, que existem momentos na nossa vida de desolação. Claro, há momentos que nós vamos vivendo de consolação em consolação, mas chegará o momento da desolação, e o momento que nós não sentiremos nada. E aí? Como nós vamos fazer? Então, buscar ao Senhor por causa dos milagres, buscar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, né? Isso também é um modo em que a gente pode ficar muito frustrado, e muitas pessoas largaram a Jesus por isso, porque no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento em que nós não estamos sentindo nada, então é como se Deus não estivesse ali.
Herodes queria ver Jesus realizar um milagre, mas ele queria um espetáculo apenas. Ele queria só aquilo ali. Quantas vezes nós queremos o Senhor como um self-service? A gente escolhe aquilo que a gente quer de Deus e pronto, está resolvido. Quantas pessoas buscam a Deus no momento de dor, e é bom que busque, eu não estou dizendo aqui que não devemos buscar, mas quantas pessoas, porque existem várias dores, existem vários sofrimentos que têm o objetivo de nos aproximar de Deus. Então Deus às vezes permite esses sofrimentos, permite essas cruzes para nos fazer aproximar de Deus. Mas quantas vezes Jesus ele é buscado somente nessas horas? E em alguns casos Deus ele não realiza o milagre, não porque ele não queira realizar, porque ele sabe que se ele realizar, ele vai perder a sua presença, ele vai perder você. Então você recebeu de Deus, pronto, é como os 10 leprosos, né? Um só voltou para agradecer. Quantas pessoas já receberam curas do Senhor e hoje são incapazes de se colocarem a serviço do Evangelho? Quantas pessoas já receberam graças maravilhosas, curas de enfermidade, emprego que Deus deu de volta, tudo coisa material, tá? Aqui não falando nada de coisa espiritual, ainda que são as mais importantes, mas Deus dá para quê? Sabendo que essas não são as coisas, Deus dá porque Deus quer quer que a gente fique com Ele, porque ficando com Ele é a garantia da nossa salvação. Então por isso Ele permite, por isso Ele quer a nossa presença ali. Ele quer que nós fiquemos com Ele, mas buscar o Senhor somente pelaquilo que Ele pode nos dar, somente pelaquilo que Ele pode realizar em nós. Isso pode nos causar problemas. Nós não devemos buscar a Deus por isso. Nós devemos buscar a Deus pelaquilo que Ele é. Então Herodes procurava ver Jesus. Curioso, queria ver Jesus realizar um milagre, queria ver Jesus realizar um show pirotécnico, alguma coisa do tipo, né, para que todos ficassem espantados, para alimentar o ego dele. E Jesus não realiza, Jesus não faz isso. Jesus não faz isso, né? Vamos lembrar aquilo que está lá, São Tiago diz, São Pedro vai dizer a mesma coisa. Deus ele resiste aos soberbos e ele dá a graça aos seus humildes. Ele dá a graça aos seus filhos. Então Deus ele resiste a esses corações soberbos, né? Então é isso, né? Quem é esse homem? Esse homem aí é Jesus. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, meus irmãos. Então nós devemos buscar ao Senhor pelaquilo que Ele é. Ele é Jesus, Ele é Deus. E veja, saber quem é Jesus é um outro detalhe muito importante na nossa vida. Nós precisamos conhecer o Senhor, e conhecer na Bíblia é sempre fazer uma experiência. Nós precisamos fazer uma experiência de se sentir salvo, uma experiência de se sentir ressuscitado, uma experiência de se sentir amado, uma experiência de ter sido resgatado por Jesus de uma vida velha e conhecer o Senhor, né, de uma maneira nova. Conhecer o Senhor e deixar que Ele transforme a nossa vida. Não só conhecer teologicamente, que é importante também, porque também não conhecer quem é Jesus também incorre em muitos erros, né? Dizer, por exemplo, Maria não é mãe de Deus, é não conhecer quem é Jesus. Simples assim, porque esse Jesus é Deus. Então também é importante conhecer teologicamente, mas não só isso. Conhecer é fazer a experiência daquele que é um Deus conosco, daquele que caminha conosco, daquele que está ao nosso lado. Então Herodes, ele ficou intrigado. Quem é esse Jesus? Quem é esse? Quem é esse que eu ouço falar? Quem é esse que eu ouço dizer coisas a respeito? E aquilo foi causando uma curiosidade, aquilo foi causando um desejo no coração dele, mas tudo pelo lado negativo da coisa. Se Herodes tivesse reconhecido Jesus como Senhor, com certeza o destino dele seria outro. Ele seria uma outra pessoa. Ele seria uma pessoa totalmente transformado pela graça. Tá lá os 2 ladrões na cruz. Um diz, Jesus, lembra-te de mim
quando entrares no teu reinado. E o outro zombava, o outro estava ali, não estava nem aí. Um reconheceu Jesus como quem ele era de verdade. E veja, reconhecer Jesus apesar da aparência. Jesus ali na cruz era quase um cadáver, era um condenado, mas mesmo assim aquele ladrão o reconhece. E hoje nós somos chamados a conhecer e a reconhecer Jesus em muitas realidades. Uma delas, na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. É Ele verdadeiramente, não é um pão bento, não é um pão abençoado, é o Senhor. É o Senhor. Depois, reconhecer Jesus no irmão. Reconhecer Jesus no irmão. Reconhecer Jesus no pobre. Padre Pio, qual nós celebramos aí no dia 23, dizia que aonde está o pobre, está Jesus. Aonde está o pobre doente, Jesus está em dobro. Então, quão difícil é de nós reconhecermos Jesus, por exemplo, no pobre. Jesus está ali no pobre, presente no pobre. Né? E nós só vamos reconhecer isso quando nós olharmos para o pobre e vermos que o objeto formal naquele pobre é Deus. É o próprio Deus sofredor. Jesus diz isso no Evangelho: todas as vezes que você não fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o deixaste de fazer. E todas as vezes que a gente fizer isso a um pobre, alimentar, dar de comer, cuidar, fazer as obras de caridade, as obras de misericórdia, sejam espirituais e corporais, é o próprio Deus. É o próprio Deus que nós estamos fazendo. Mas como nós vamos ver Jesus aí? Herodes procurava ver Jesus, mas de que maneira? De que maneira, meu irmão, minha irmã, de que maneira hoje nós estamos procurando ver Jesus? Por interesse? Para ele realizar algum sonho da nossa vida? Para ele curar uma doença? Para ele resolver um problema? Qual é o motivo? Ou estou procurando Deus porque quero Deus? Porque sei que Ele é o melhor, porque Ele é o sumo bem, e que se eu não tiver Ele, eu não tenho felicidade. Deus é o melhor para cada um de nós. Então, nesse Evangelho de hoje, peçamos ao Senhor a graça de procurar ver Jesus da maneira certa e receber dele toda a cura, toda a libertação, tudo aquilo que Ele fez na Judéia, na Galileia, que Ele possa realizar também na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.